bare my soul. Ain't afraid to walk on coals. Hear the thunder when I step. You know where to place your bet. I'm burning like a house on fire, cutting like a razor wire. I ain't gonna tell no lies, I ain't gonna apologize. Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Ain't backing down. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Not trying to be your hero. It's the only way that I know. This battle is never through. Every risk that I take, every bone that I break, just doing what I do. Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Ain't backing down. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Ain't backing down. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Traincast. Estamos hoje com convidados de peso. Tamires Farias e Juan, meu amigo. Apenas. Apenas eles. Dois convidados que eu já falei aqui no início. Se deixar eles falarem só o currículo aqui, a gente faz 3 episódios. Fato. Temos dois, aí foi igual o Diego, né? Porque o Diego começou a falar do currículo aqui e foi embora. Não, Temos dois depois hoje. de Diego a gente aprendeu, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês dois aqui. Prazer é nosso. Foi a maior dificuldade, viu, pessoal? Conseguir conciliar a agenda dos 4 aqui foi, meu Deus do Há céu. 4 meses tentando, mas tá saindo. Vamos 49 do segundo tempo a gente conseguiu. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Obrigado. é um prazer. É uma honra. Perfeito, gente. Muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Eu queria que vocês começassem se apresentando, né? Tami, com você, quem é Tamires? Bom, boa tarde, é um enorme prazer estar aqui, apesar da dificuldade realmente de marcar. Então, assim, aproveitem bem esse episódio, a gente está aqui para dar o nosso melhor. Eu sou Tamires Farias, sou nutricionista esportiva e funcional, também sou praticante de crossfit, então já tenho um tempo de experiência aí de consultório, também atendo nutrição clínica, saúde da mulher, mas tenho um foco muito grande hoje em dia em prevenção e performance, né? Não só do crossfit, mas de esporte de uma forma geral, que são os temas principais, né, que a gente vai abordar hoje aqui. Perfeito. Poxa. Tudo bom, gente? Meu nome é Juan Fernandes, eu sou fisioterapeuta esportivo, com formação em terapia manual. E já trabalho com crossfit há uns 10 ou 11 anos. Meu amigo. Da época da tribo, Comecei na tribo, atendendo o pessoal lá, depois a banca abriu e foi. Então eu já tenho um tempinho lá Você é no formado há crossfit. quanto tempo, Juan? Você é formado há quanto tempo? Eu sou formado desde 2007. Caramba, faz um tempinho, hein? Faz um Tu tempinho. nasceu, não foi, Felipe? Mas é aquela história, formou novo, igual a mim formei também. novo, Toda vez que alguém me formei pergunta... formei novo. Não sou velha, me formei não. Eu me formei com 21, faz 14. Faz 14. Eu fui em 2008, né? Formou em 2007. Vocês já 2008. perceberam o nível de experiência que a gente tem aqui com a gente, né? Então, Peso. pessoal, vocês que trabalham com saúde há tanto tempo, definam saúde pra mim. Eita, já começa assim, Quer começar? As mulheres primeiro. Deu ruim pra mim, né? Bom, vou falar uma pergunta que eu não esperava, né, de fato. Mas, assim, eu entendo saúde realmente como uma coisa muito holística. Existe a teia da nutrição funcional, que eu trabalho, né, com a nutrição funcional, tanto na parte clínica como de esporte, que é do Institute for Functional Medicine. E nessa teia, ele vê todos os gatilhos antecedentes, o estilo de vida, né, coisas que influenciam na saúde e toda a parte fisiológica. Eu estou fazendo a isquemia assim, na minha cabeça. Mas o que eu acho lindo dessa teia é que o centro dela é o mental, emocional e espiritual. Então, o que eles trazem é muito isso, que não adianta você pensar só nos gatilhos, nos antecedentes, no estilo de vida,
na parte fisiológica, se essa parte mental, emocional e espiritual estiver errada. Então, eu entendo saúde realmente como essa coisa bem holística. E quando eu atendo um paciente, eu não estou com essa teia na minha frente marcando, não, mas é assim que eu vou enxergando, sabe? Entendendo o que ele já passou, o que é que ele precisa modificar, quais são as questões fisiológicas e bioquímicas realmente que ele já tem. Mas muitas vezes eu chego na pergunta, você faz terapia? Assim, tipo, muito. Mas você faz terapia porque muitas vezes é realmente o que aquele paciente está precisando. E que se ele não fizer, o restante todo fica prejudicado. Pode, com 2 minutos de episódio aqui, a pessoa que já está assistindo já vai correr para terapeuta, para nutricionista. Isso é Eu importante, espero. isso aí fica mais para frente, a gente vai conversar sobre isso, inclusive na fisioterapia. Veja, eu vou puxar a sardinha para minha área, tá? O que ela falou, realmente ela pegou assim, compactou 100%. Mas dentro do dia a dia da prática da fisioterapia, isso seria mais como você equilibrar o paciente. Em todos, equilibrar ele no trabalho, no esporte, em casa, na demanda fisiológica, entende? Então, no caso da fisioterapia, né? Que também agrega a nutrição, a psicologia, enfim, é mais ou menos realmente deixar o paciente equilibrado, né? Então, por exemplo, as demandas que a gente estava conversando um pouco mais cedo, as demandas de casa ou de trabalho, isso influencia no treino? Influencia. Isso desequilibra o paciente? Desequilibra de certa forma. A gente tem relação de cortisol, aumento de cortisol por estresse. Então, tem todo um contexto por fora. E a fisioterapia entra, né, junto com outras profissões, para tentar equilibrar o mais rápido possível, o melhor possível o paciente para aquilo. Perfeito. Esse aqui é um episódio pra você não ver com uma pipoca, mas ver com um caderno na mão e você começar. Vocês já entenderam como é que vai ser o negócio aqui hoje, né? Perfeito. Antes de a gente dar continuidade, né, vamos já apresentar nossos patrocinadores que ajudam ao Trainingcast a acontecer. Tá? E primeiro de tudo, o nosso querido BS Cross. Conhece o BS Cross? Demais. Não, Tamires. eu fui escolher o presentinho de Tamires, que todo mundo ganha presente aqui, né, pessoal? Chega aqui, ganha presente. Eu disse assim, ó, quem é Tamires? Ah, conheço. Tem um conjuntinho que vai combinar com ela. Já Oba! falaram. Tamanho X. Eu fiz, gente, já tá nesse nível. Olha que maravilha. Pode falando aí, Felipe. Continua aí, Perfeito, continua. perfeito. Eu posso dar um recado, já que tu falou do BS Cross. Claro, Tio Bob, Esse é o quem? Esse é o dele. Tio Bob, você precisa isso essa semana, viu? Pode abrir, O tratamento. Enquanto você abre, faz a chamada aí. por favor. Então, tio Bob... Quem não conhece a BS Cross, você pode acessar o site da BS Cross, mas duvido muito que você não conheça. E você ainda pode aproveitar o nosso cupom de desconto Treine10, tá? Para ter 10% de desconto no site. Perfeito, Olha galera. só. Olha que roupa maravilhosa. Aí, tá certo. Conjuntinho pra treinar A amanhã minha já tem, disse, viu? ela gosta desse tipo de short. Ei, essa aí é pra virar... Animal, Essa aí, hein? essa aí é pra virar o ano, viu? Essa daí? Esse é animal, hein? É o short tamanho médio e a Animal. blusinha regata. Ela sabe mesmo, viu? Não, a regata foi a gente que disse. Ela Foi, usa né? muita regata, a Eu gente não sabe. uso assim, não gosto. Tá realmente, vendo? quando- É porque por acaso a gente vê todo dia, então a gente tem essa honra, né? Caso, todo Eu escolhi gente- essa aí porque eu Agora, combina uma com ela. pergunta que não quer calar. XXL, né? É, Eita. Cadê eu o meu? perguntei, Deixa é eu o ver. maior que tem aí porque o rapaz é M. grande. E o meu M acertou também. adorei. vendo? Cara, animal, eu gostei demais, viu? Isso aqui... Perfeito. Perfeito. Próximo patrocinador, Casa do Pará. O melhor açaí em linha reta desse Brasil e, claramente, do nosso Nordeste, né? A casa-mãe aí da Casa do Pará. E, pessoal, preciso falar... Clone de hambúrguer toda quarta-feira. Eu não vou falar mais disso, não. Só queria falar isso aqui. Desculpa. Na frente Próximo. da nutricionista, meu amigo. Mas só quarta É pode. a refeição off, é a refeição A off. gente vai falar sobre refeição off. Eu quero Vamos falar sobre isso. refeição. Tá? Próximo Vamos falar sobre patrocinador. o treino no outro dia, depois do hambúrguer. Perfeito. A Eita. gente Que consegue é o treino que equilibrar mais tudo. vende, Felipe né? vai sair aqui com a consciência pesada. Não, eu acho que talvez tranquila, né? Porque você falou que ia falar, que pode e tal. É verdade. Tudo é equilíbrio. Nosso próximo patrocinador é o Óculos Baga. Felipe, por favor, abre um desse aí. O preto é de Juan, o laranja é de Tamires. Uau, Coisa eu ganhei boa. óculos Olha, também. qual é a próxima vez que eu venho? Quando é que eu venho novamente? Esse é qual? O preto? Esse é o preto. Então dá pra Juan. Sempre que eu Você vai demorei estar pronto pro Dá a Réveillon. caixinha, amigo. Da caixinha. Dá a caixinha, olha amigo. eu errado Abriu aqui. por aí. Pô, pega aí, Tamires, você também. Obrigada. Podem abrir, viu, pessoal? Se soubesse, tinha vindo antes, né, Eu tô falando pronto pro Eu já tô Réveillon, galera, querendo porque a gente tá comprar, gravando já aqui no vou final de marcar aqui dezembro, no- tá? É, perfeito. Que isso, hein? Rapaz, posso continuar de óculos? Não, se Por você favor, quiser. deve. Eu pensando que era o O óculos. teu é mais que era laranja, arredondado, tá vendo? Eu achando que era o óculos, que era laranja, por isso que eu disse o meu é preto também. Ih, Ó, o close, cara. E vocês dois estão muito bonitos, velho, de A gente pode verdade. ficar de óculos. Né? Claro, Se fique à quiser. vontade. Óculos Baga você encontra tanto no Instagram deles, quanto Legal. na Cross RX lá dentro da Banger. Então, se você quer meter estilo, é só escolher o Óculos Baga.
Perfeito. Galera, próximo patrocinador, Farmapele, o melhor manipulado, tá? Que você pode ter aí pra cuidar da sua saúde. Não é não, Tami? Tami tá assim, ó. Assim, Então, verdade. Sim, adoro, com certeza. Então, super aprovado. quando a Nutri inconscientemente ela É. faz assim, é porque realmente o negócio é sério, tá? Verdade. Inclusive, falando, tem pré-treino, suplementação de qualidade, colágeno, tem tudo que você pode utilizar aí pra garantir a sua saúde da melhor forma possível. Temos também a Cave Pizza aqui na nossa mesinha, né? Com os sabores novos, sabores da Copa, Estados Unidos e Brasil, né? Então, se você quiser uma Cave, vai no Instagram da Cave, a gente vai deixar o QR Code aqui também para você entrar em contato. Melhor pizza proteica, né? Eu perguntei logo à nutricionista, é boa mesmo? Ela disse, eu gosto de como. Então tá tudo certo, então tá aprovado, pode pedir, viu, pessoal? Perfeito. No último episódio eu pedi pra vocês irem lá no direct de Rafa, porque ele falou que esses sabores da Copa podem sair. Então, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. muito boa essa Que até da brasileira. Cara, é França muito agora, boa, Júlio. muito Então, boa. por favor, galera, verdade. não deixa isso acontecer com você não, tá? E nosso último patrocinador, aquela equipe multidisciplinar que cuida de você com a melhor qualidade possível, a Clínica Meta, que tem, desculpa, Tami, tem nutricionista, tem... É equipe, pô. Tem, todo É mundo equipe, é Desculpa, equipe. Tem gente. nutricionista, tem dermatofuncional, tem nutrólogo, né? O próprio Diego. Tem outro tipo de médico, né, Júlio? Cirurgião Tem plástico, coisa tem pra tudo. caramba, tem tudo. Tem tudo. Então, tudo que você puder imaginar. você quer uma equipe que vai cuidar muito bem da sua saúde, pode ir sem medo de errar, tá? Que você vai estar garantido lá. É isso. Aí. Então, muito obrigado a todos, tá, pessoal? Seguinte, a gente falou com os dois aqui, né, no início, e o objetivo do nosso episódio hoje, trazendo um fisioterapeuta e um nutricionista, é justamente falar sobre dois temas principais, que são prevenção e performance. Tá? Prevenção no geral, tá? E prevenção voltada para o CrossFit, que é o nosso público-alvo, e performance também voltada para o CrossFit. Então, para você que está chegando aí, tá? A gente vai dividir esse episódio em duas partes, porque vai ser muita conversa, é ou não é, Felipe? Conteúdo vai ter, viu? Peraí, desculpa, Cara, Felipe. Eu joguei a palavra para você quando você estava comendo. Que maravilhoso. Então, pessoal, com relação à prevenção, né, a gente estava fazendo pesquisas e, obviamente, vocês sabem muito bem, né, hoje em dia a gente tem uma população muito, mas muito sedentária, cerca, sei lá, eu até fiz aqui uma pesquisa rápida. 30%, mais ou menos, da população geral tem alguma síndrome metabólica, né, que é basicamente ocorrida por conta do sedentarismo e vem a obesidade, enfim, várias coisas, né? Então, nesse primeiro momento, a gente queria trazer para esse âmbito mais generalista, né? Entender um pouco qual seria a função da nutricionista, né? Que até você falou no início, né? Trabalho com prevenção e performance. Sim. E o trabalho do fisioterapeuta também nesse quesito de prevenção para doenças gerais mais associadas com essas síndromes metabólicas, certo? Então, para Tamires primeiro, né? Desculpa, Juan, porque as mulheres aqui Tá mandam. ótimo. Mulheres primeiro. Claro. Tá, beleza. Né? Hoje em dia, Tami, tu tem muito paciente com essas síndromes metabólicas. O teu maior público realmente é essa questão de prevenção ou é muito mais performance? Bom, eu atendo hoje em dia, o que eu, assim, só ajustando um pouquinho o meu raciocínio, porque é muita coisa, né, quando Sim, você sim, pensa sim. nesse assunto. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm uma consciência muito grande já do valor da nutrição, além do emagrecimento, além do controle de pressão arterial, além do, enfim, de quando já está diabético, por exemplo. E além do atleta, né? Porque o atleta, desde sempre, já buscava acompanhamento, já tinha essa necessidade. E hoje em dia, as pessoas, mesmo os amadores, né, digamos assim, inclusive, eu acho que o CrossFit trouxe muito isso. Eu vejo que no consultório, o CrossFit trouxe muito essa necessidade ou essa consciência das pessoas buscarem performance mesmo não sendo atletas. Porque percebem a diferença. Eu costumo brincar, né? Que você ganha 2 quilos, é a mesma coisa de amarrar aquela anilhazinha de 2 quilos e treinar. Então, vai ser muito mais difícil. As pessoas percebem realmente isso na prática. Então, assim, no meu caso, eu já atendo hoje em dia muitas pessoas que buscam isso, mas que também têm essa visão do quanto a nutrição é importante na prevenção de diversos aspectos. Que nem chegaram a ser sobrepeso muitas vezes, mas que já sabem a relação disso com câncer, por exemplo, porque já está mais que comprovado o quanto a nutrição pode impactar. E aí, de repente, essa pessoa já tem a genética. Então, sabe que a nutrição vai impactar. Então, as pessoas já chegam com essa consciência. E quando não chegam, eu coloco na cabeça. Então, assim, quando é aquela pessoa que chega assim, eu quero emagrecer. Tá bom, mas... como eu falei, né, da teia no início. Mas e a família? E o exame? E isso aqui? Às vezes a pessoa não tem nem ideia do quanto a nutrição pode ajudar. Tipo assim, sei lá, falar de uma coisa bem teoricamente que as pessoas muitas vezes não fazem ligação, mas endometriose, né, que é uma questão de saúde da mulher. Às vezes a pessoa não tem nem ideia do quanto a nutrição pode impactar naquilo. E aí eu gosto de trazer essa consciência. Ou seja, sim prevenção, sim performance.
Mas aí trazendo até para a questão mais abrangendo um pouco. Quando a gente pensa em obesidade, né, que é uma doença, né? Então, assim, obesidade é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, ponto. Que traz diversas outras doenças. Então, assim, claro que eu atendo também os obesos, mas eu acho que hoje em dia as pessoas já têm essa consciência para buscar realmente a prevenção. Acho que é mais ou menos isso, né? De forma geral, seria isso. Passar um pouquinho para o Boa. Juan, agora depois volta. Interessante, síndrome metabólica, né? É muito comum a gente pegar os pacientes que têm já instalado uma síndrome metabólica, não sabem ainda, mas você tem algumas características, né? Processo inflamatório agudo, ele começa a fazer atividade física, essa atividade física que seria uma recuperação de 2 ou 3 dias, ela perdura um pouco mais, isso já acende um alerta. E aí eu começo a conversar com o paciente e geralmente você tem essas características e é muito interessante porque eu falo para o paciente, olha, você precisa melhorar a sua alimentação, você precisa de uma orientação. Por quê? Chega sobrepeso, chega com a musculatura muito inibida porque está muito tempo sem atividade física. Então, na fisioterapia, principalmente isso cabe muito para o amador. Por quê? Porque o atleta que já, para o amador, quando eu digo amador, é o iniciante, vamos dizer assim. O amador não, o iniciante. Porque o atleta que já tem muito tempo, ele tem essa consciência. Ele vai para o NUT porque ele quer melhorar a performance, ou quer melhorar o condicionamento dele, enfim, que seja. Então, ele já tem essa consciência até de aderir à dieta, que é é dificílimo para o iniciante, nesse caso, e isso impacta diretamente no treinamento dele e, consequentemente, na fisioterapia. Então, eu recebo muito, por exemplo, pacientes com dores de quadril, né? Crossfit um pouco menos, mas corrida eu pego muito. E aí você vai ver um cara endomorfo ali, mais ou menos, feito eu assim, rechonchudinho, mas é um cara que está... Eu estou na atividade física, viu, Júlio? Perfeito, eu vejo você todo dia treinando. É isso aí. Então, mas é um cara com atividade física praticamente nula, zero, com um ritmo de trabalho altíssimo, com demandas de casa altíssimas, com alimentação ruim, que dorme mal. Aí ronca, e aí você tem todas aquelas características. Como é que você vai preparar um cara desse, proteger um cara desse da atividade física para o treino? Há uma grande possibilidade dele quebrar no meio do caminho. Então, o que é que a gente faz? A gente faz essa orientação, começa a intervir nessa questão das falhas biomecânicas, né? Se ele tiver uma síndrome metabólica instalada, ele vai ter que tratar. Não tem como, velho. Fica muito difícil da fisioterapia tentar proteger, porque mesmo que a demanda seja baixa para ele fisicamente, para ele vai ser muito desgastante, porque o corpo dele não suporta, certo? Então, seria mais ou menos isso em termos de proteção. É realmente você entender o contexto do paciente, direcionar ele para o que ele precisa, e aí você tem muitas intervenções. Eu costumo dizer o seguinte, vou dizer uma frase aqui, que eu sempre digo para alguns pacientes meus. Uma coisa é você preparar para dar a carga e outra coisa é você dar a carga para preparar. Quando o paciente chega sem atividade física, eu preciso preparar para dar a carga. Eu preciso proteger ele para que o corpo dele aguentar o mínimo para ele poder evoluir. Quando ele passar dessa fase, aí ele vai dar a carga para preparar. Aí é o treino mais pesado, é o volume crescendo, é a frequência cardíaca aumentando. Então, quando a pessoa entende esse contexto, ela entende por que fazer um trabalho de base, que seria na educação física o trabalho de base. É pegar o cara ali do comecinho e ir construindo o corpo dele. Mas antes disso, você tem problemas com uma síndrome metabólica. E faz como? Tem que ter o profissional para poder equilibrar isso aí. Então, realmente, proteger o atleta para o início é entender o contexto dele e intervir no que ele precisa. Eu acho legal porque quando a gente fala, por exemplo, de atleta elite, né? Pelo menos buscando elite, você começa a ver que quanto mais você treina, mais aquele 1% que faz a diferença a nível olímpico, por exemplo, ele se aplica. Então, uma pessoa que tem um fisioterapeuta de qualidade, uma nutricionista de qualidade, um treinador de qualidade, né? Ele começa a ver que esses pontos pequenos no todo faz aquela 1% que é o primeiro lugar do segundo. Exato. Que no alto nível... É o milésimo, né? É o no alto milésimo de nível segundo que faz diferença. faz diferença. Então, quanto mais você treina, mais você vê essa relação. Mas eu acho que quando você está nesse estágio inicial, é muito difícil ver isso. E aí, hoje, a gente está numa sociedade hoje
onde principalmente quem está nessa base da pirâmide, nessa base do contínuo tempo, assim, que está começando a treinar, que está começando a fazer dieta, que está começando a se preocupar mais com a saúde, a ponto de procurar talvez um processo de manutenção de um fisioterapeuta, ela não consegue ver isso, né? Porque para ela tudo é muito longo prazo. Quando a gente pensa em prevenção, a gente fala geralmente de longo prazo. Né? A gente fala em pensar na frente, pelo menos. Não que não seja 1 ano, mas que seja 6 meses, que seja 4 meses. E eu acho que a sociedade atual, ela ainda assim, né? Ela é muito imediatista. Na verdade, ela vem cada vez mais. E a gente tende a parar de pensar um pouco nisso. E aí eu queria entender de vocês como é que vocês veem essas estratégias, possíveis estratégias, para você trabalhar a aderência com a pessoa. Então, por exemplo, como é que Tami vê, não, vou passar a dieta para você, mas meu trabalho, por exemplo, como eu já vi, já passei por um nutricionista que eu era pequeno, de me dar dieta, daqui 1 mês você volta. Paga a consulta e vai de novo. Toma outra dieta, daqui 1 mês você volta. Isso não é nada estimulante. Se a pessoa não tiver aquela motivação própria de, não, eu vou fazer acontecer, porque não é a Nutri, sou eu, beleza, ela flui. Mas se tiver alguém que precisa daquele apoio, talvez já complique um pouco. No meu caso, eu acho que é um pouco mais fácil, entre aspas. É um pouco mais fácil de colocar para o atleta essa estratégia. Por quê? Era o que a Eu gente quero tava fazer uma observação. Eu Ok, preciso de por um favor. papel para anotar, porque dos pontos dele eu já queria complementar umas coisas. Aí tu já falou, já tem outras coisas para falar. Tem um Eu papelzinho? preciso de um papel para colocar uns papel? pontos aqui, ó, porque senão eu vou perdendo. Hoje vai ser Traga assim. 2. Preciso. A gente levantou a mão e a gente para. Não, porque ele falou, eu já queria complementar. E tu falou, eu já quero. Veja, eu preciso botar aqui, Eu ó. acho que tem caneta na minha bolsa aí. Mas desculpa, Mas- pode continuar, depois eu Então, falo. fica aqui, ó. pra gente. Vai encaixar, eu acho que muito com o que você vai falar. Para mim, para fisioterapia, fica um pouco mais fácil nesse caso. Por quê? Porque mexe diretamente no bolso. E quando a gente mexe no bolso do atleta, ele começa a entender a necessidade. Vou dar um exemplo. Vamos fazer um cálculo básico aqui. Quanto é a média de uma box? Uma box. Média de valor, média. R$250. Vamos lá, R$250. Vamos lá que eu estou evoluindo e começo a ir para Nutri. A de Tamires não, que é 350 o atendimento dela, né? 350, você falou 400. Brincadeira. A última vez que eu contei tava 1.000. Vamos lá, mais Amém. uma Ó, 2023, ó, amém. média, 200, 250, certo? Então, a gente já tem um básico que é comum entre os atletas, que é a nutrição E o treinamento. E o treinamento, né? Sendo que aí, junto com a nutrição, você vem a dieta. Então, vamos supor que você gaste R$500 de dieta. Estamos em quanto? 250. Faz aí, Júlia, essa conta. Me ajuda. Diz aí, o quê? Porque falta mais. Eu cheguei agora. Porque eu estou trabalhando com o que é básico. Pega aí, faz aqui a conta. Já vou favor. anotar Fala minhas, aí. minhas Eu observações. tô trabalhando- Teste minha matemática. A gente é de saúde aqui, tá, pessoal? Mas vamos entender lá. esse contexto. E aí, vamos lá. 250 da box, Perfeito. mais 1.000 Tamires. 200. Desculpa, 250 mil. 250 de Tamires, que seria da Nutri. Black Friday, É mais, né? Mais. Era Black Misericórdia. Não, isso aí foi no começo da carreira, na Black Friday. Vai. Então, isso é uma média, né? E aí a gente tem só aí a boxe e a nutrição, né? E a nutricionista. E o nutricionista. E aí a gente tem a dieta, mais 500 no mínimo. 500, uma dieta boa, 500. Tá bom, tá bom. Pronto, 500. Que seria uma média, né? Tá abaixo do meu valor, mas... E aí você tem que comprar o mínimo de suplementação, o mínimo. Se você está evoluindo, então vamos lá que você vai consumir um whey protein, Mas na sei lá. Farmapele é mais barato. Mas na Farmapele é mais barato. Pronto, Farmapele. E aí você vai comprar, sei lá, 150 um whey protein. Eu acho que deve ser até um pouco mais. Mas você consegue Vai achar uma boa. 150? Rapaz, R$200, 200. Bota os 200, bota os 200 200. reais. vamos certo? botar 200. Some, meu querido. 1.200, meu amigo. Então, a gente tem um gasto de R$1.200 por mês base. Isso aqui é o mínimo para um camarada que está começando a evoluir. Porque se a demanda for maior, suplementação vai ser maior, alimentação vai ser outra, enfim. E aí esse camarada está treinando aqui há 1 mês, 2 meses, e domingo a domingo, e ele não consegue, e ele não para. E aí, por outros contextos da vida, porque ele tem um desgaste, porque como ele não é um atleta profissional, ele não vai recuperar, vai sair do treino e vai descansar 3, 4 horas para fazer um segundo treino, enfim. Esse cara vai trabalhar, vai estar com filho, enfim. E vem
o dia a dia, cumulativo, desgaste, ele não entra num período de recuperação 100%, e aí esse cara começa a ter dor. Dor, inflamação por repetição, não consegue mais subir carga, e o ombro dói quando faz um snatch. E aí esse cara não se cuida, certo? E ele continua tendo essa demanda financeira por mês. E aí ele gera ou desenvolve um processo inflamatório, ou uma tendinite, ou uma tendinose, ou alguma coisa desse tipo. E aí começa a cair o treino. Então ele não treina mais o que era para treinar, ele começa a se adaptar, ele começa a fazer outros treinos, mas não faz o que era para estar na planilha para ele evoluir, certo? O que é que acontece? Tudo que ele investiu aqui de tempo e de dinheiro começa a ser sacrificado. Por quê? Porque ele não teve a capacidade de ir uma vez no fisioterapeuta. Entende agora que mexe no bolso. Então ele vai, sei lá, uma média entre 150 e 250, um fisioterapeuta, e aí ele vai lá, faz uma consulta, organiza o corpo, cria um prognóstico de atendimento para que ele não quebre, melhora da tendinite, da tendinose, do que seja, e ele volta para o treino. Então, o que é que acontece? Todo o investimento dele é salvo pela fisioterapia. Porque se ele não treina, ele não evolui. E acabou-se. Não tem como. Eu não conheço nenhum atleta que evolui sem treinar. E para ele treinar, ele tem que estar bem. Então, o que é que acontece? Todo investimento dele, vamos supor que ele sofreu, sei lá, desenvolveu uma bursite, certo? Uma bursite que é mais geral, todo mundo entende. E aí ele não consegue fazer sacrificado movimentos acima da cabeça. Como é que vai treinar snatch? Como é que vai fazer um butterfly? Como é que vai? Não vai, não. Então, o que acontece? Quando ele vai na fisioterapia e o fisioterapeuta faz essa intervenção e consegue devolver a função sem a dor, ele ganha toda essa capacidade que vai não potencializar, mas vai fazer com que todo aquele investimento que ele fez seja colhido mais na frente o fruto. Justo. Acho que também é... Já tem várias coisas anotadas aqui. Não, eu concordo totalmente. E, inclusive, acho super interessante essa coisa de serem dois profissionais, né, de áreas diferentes, que trabalham com o mesmo público, porque realmente se complementam. E aí, puxando para o meu lado agora, tudo isso que você falou, que eu concordo totalmente, mas eu costumo dizer assim para os pacientes, se tem uma coisa que a gente faz todos os dias, várias vezes ao dia, é comer. E, no geral, é assim, né? Certo? Pessoas que fazem jejuns mirabolantes e tudo mais. Mas, no geral, de maneira geral, é assim. E a gente tem sempre dois caminhos quando a gente se alimenta. A gente escolhe se a gente se inflama ou se a gente desinflama, né? Isso é fato. Então, assim, quando eu penso em questão inflamatória, e aí você falou de obesidade, a gente falou, né, no início de obesidade, de síndrome metabólica, que é uma questão inflamatória geral, né? Tá aí a Covid que nos mostrou quantos obesos sofrem, né, ainda muito mais, porque já são pessoas inflamadas, né? E é uma inflamação sistêmica. E aí vem a questão de articulação, vem tudo, na verdade, que toda aí tem uma inflamação, né? Isso, então, é uma questão de inflamação também. Então, a gente puxa também para a alimentação essa questão inflamatória. E que muitas vezes a pessoa não tem essa consciência. E que também, partindo para essa questão do seu lado, do que você falou, Juan, é a questão da recuperação. Então, não é só dar o suporte para treinar, é como vai recuperar daquele treino também. E aí... também vai entrar a questão da alimentação, Justamente. né? Obviamente. E sono, que você tocou no ponto que se entrar em sono, acabou. Se a gente falar até amanhã, é outro sono episódio. Vamos falar disso não, pelo amor de Deus. Felipe aqui. Sono é outro episódio. É a primeira porque pergunta. assim, Vamos pular esse, eu não quero saber aqui Geralmente eu chorando. pergunto, quando o cara está em fase de... Depois eu vou devolver rápido. Tá. Quando o cara está em fase de reabilitação ou de recuperação, eu pergunto, bicho, e teu sono? Se não tá, sempre velho, vai pergunto ter também. que regular. Vai ter que regular, porque não tem recuperação. sem sono. É no sono onde tudo acontece. Entendeu? Então, a intervenção sono do bom, físio... né? E sono bom. Não é só a quantidade, é alimentação, qualidade. Velho, se não tiver sono, não tem saúde. É verdade. Não tá. E aí, só, na verdade, partindo para o que você tinha falado, você falou assim, porque o atleta já tem uma adesão e é mais fácil dele ver. Na verdade, não é. Porque a gente tem uma coisinha dentro da nutrição esportiva também, na verdade, do esporte, né? Que é quanto mais treinado, menos treinável. Então, na verdade, quanto mais treinado ele é, menos ele vai ver. A diferença acaba sendo muito pequena. Então, assim, quando a pessoa começou, para ela ver resultado é mais rápido. A diferença é a adesão. Essa pessoa iniciante, talvez não, ela não tenha consciência que o atleta tem. Mas quando ela adere, vê muito resultado rápido. Porque a pessoa, foi o que eu comentei dos 2 quilos. Se a pessoa perde 2 quilos na primeira semana, ela já treina melhor na segunda, tipo, mais leve um pouco, né? Então, já começa a ter uma adesão maior. Só que, você falou uma coisa do estímulo também, né? O que é que vai estimular? Eu costumo ver muito isso. O melhor estímulo é resultado.
a pessoa começa a ter resultado, começa a treinar melhor, esteticamente também começa a se ver melhor, ela tende a aderir mais. Então, assim, na verdade, foi mais um complemento que você falou, né? Que não é que o atleta veja mais, eu acho que ele até sofre mais para ver. Que ele já está naquele nível muito alto, que para ter resultado é detalhezinho, né? Mas é muito mais a questão da adesão que eu penso, sabe? Aham. Quando eu falo ver, na verdade, é ver a necessidade. Então, Entendeu? exatamente, é a consciência. O resultado realmente. Mas o ver o tem- resultado, o o amador resultado acaba vendo demora. mais. Até você chegar em, puxando o Júlio do LPO, 100 kg de snatch, né, para um atleta, que é uma marca hoje em dia que tem que ser alcançada, se você quer ser um atleta de elite, você tem que ter pelo menos 100 kg de snatch, né? Então, até você alcançar os 100 quilos, é um caminho. Depois do 100 para o 105, 110, o cara passa a vida. 110. Não, é 110,5, né? Tipo, 111. Eu perguntei pra Júlio logo no começo, quando eu comecei a trabalhar com o Júlio, eu falei, cara, quanto tempo leva para um cara olímpico aumentar um peso? Ele fala assim, cara, os caras treinam 4 anos para aumentar 2 quilos de snatch. Isso. Entendeu? Então, assim, Eu- é loucura, cara. Eu atendi um atleta do Decathlon, não sei se vocês lembram, o Balotelli, campeão pan-americano, sul-americano. Então, esse cara teve uma lesão na portinha, assim, de Tóquio, ali, mas enfim. E aí, cara, era impressionante. E eu conversava muito com os preparadores físicos e, assim, ele já pega pesos absurdos. Ele é alto, magro, forte, né? E pega pesos absurdos. E eu dizia, ó, como é que é o trabalho de base e tal. E aí... Vai levantar, querido? Não levanto. Se aperreia, não. Fale E mais aí- perto. E aí eu não entendia inicialmente, né, quando eu comecei, por que tão paulatino a construção, velho. E eu vejo muito isso hoje em atletas amadores, que eles não respeitam essa construção. Eu já vi não vou dizer local, mas eu já vi coach tirar peso de atleta e ele virar as costas e o atleta botar o peso. Eu já vi. Acontece muito. Saca? Então, velho, quando ele faz isso, ele primeiro se põe em risco. Ele põe o nome do profissional que está atendendo a ele em risco. Porque se acontecer alguma lesão, eu duvido ele dizer que foi. Não, e foi põe o ele nome que do colocou. crossfit em risco, né? O Desculpa nome te do interromper, crossfit porque em risco. é o tempo inteiro. Assim, mas crossfit machuca muito, né? Eu fico, minha Nossa Senhora, peraí, 5 minutos da conversa, da consulta, vamos conversar. Mas- Deixa eu explicar. É aquela velha história aquele texto, né, que saiu maravilhoso falando sobre o crossfit machuca ou machucam o crossfit. É justamente isso, a fase de adaptação. As pessoas não respeitam, muito por um inconsciente coletivo, que a gente estava falando um pouco mais cedo, que é essa questão de você olhar para o lado e ver aquela menina magrinha, ou ver Tamires assim, forte, e o cara chegar e dizer assim, o ego, né? Obrigada. Obrigada. E o ego, assim, de o cara dizer, não, eu vou botar o peso para cima. Não, assim, ela pode porque eu não posso. O fulaninho saiu na minha frente. Então, cara, respeita o processo. Vai, faz a tua alimentação direitinho, treina, faz o que o coach está falando, que você vai chegar. Agora, você não vai chegar em 3 meses. Porque mais ou menos a média. Eu já percebi isso nitidamente. Assim, o atleta, ele entra no primeiro mês, respeita tudo, tem aquelas dores infinitas e, né, tudo adaptado. E aí, Medo de segundo lesão, mês, né? aí começa a fazer. Aí, segundo mês, começa na nutrição. Então, ele já começa a ter uma melhora significativa na produção, né? E aí, no terceiro mês, ele já entende um pouco a técnica, né? Ele já tem aquele domínio de certos pontos do CrossFit e aí ele quer evoluir. Sendo que ele quer virar o Froning, né? Em 3, 4 meses. Não vai. Ele quer subir uma carga que ele demorou ali, sei lá, 3, 4 meses para subir 10% e o cara quer sair de 10% para 30%, 40%. Mas no caso, assim como o Tomis falou, né? Naquela teia da nutrição, que entra na teia da saúde no geral, que a gente até conversou com o Siddhartha, né? Que todo ser é um ser biopsicossocial. Então, a gente não pode tratar de forma linear, né? Um ombro lesionado, Não. um sobrepeso, Sim, não. justamente. Certo? Mas como é que vocês lidam, né, com essa, tipo assim, o aumento da adesão devido ao CrossFit, né? Aumento da consciência, mas também um aumento do querer, né? Para ontem. Como é que, tipo assim, você lida com isso, os dois, né? Eu até, foi um ponto que você tinha comentado aqui do imediatismo, que isso é fato, né? Assim, as pessoas são muito imediatistas. Mas uma coisa que eu vejo na nutrição e que eu converso muitas vezes com os pacientes é que, às vezes, os pacientes querem ser atletas, mas não querem agir como atleta. Tipo assim, Que é o querem resultado do Que é atleta. o bônus, não quer o ônus, né? Exatamente, que é o resultado, mas
Está cuidando da alimentação como deveria, de fato? Está comendo o necessário? Porque, assim, ainda tem muita questão estética envolvida e que muitas vezes a gente sabe que, quando a gente pensa na dieta, a performance vai para um lado, a estética vai para o outro. Não todos, dá para a gente alinhar. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que tem muita gente treinando muito e comendo pouco demais, com medo de engordar, e que aí isso acaba favorecendo muito lesão, queda imunológica e tudo mais. Então, assim, isso é um ponto. Aí, só uma coisa que eu queria complementar que uma vez eu vi um ortopedista até falando que, se for olhar proporcionalmente, existe muito mais lesão no futebol, por exemplo, do que no crossfit. Só que Isso é tem comprovado, já tem isso. levantamento, já na fisioterapia. Ele já trazia tem isso, exatamente, tudo, sim, levantamentos e tudo mais. Só que o que acontece? Abrir um box crossfit em todo canto, muita gente está fazendo. Eu acho que é muito essa questão do pular etapas, né, como você comentou. E até a questão de periodização de treino e periodização nutricional, que é importante também, né? Então, é importante associar a evolução do treino com a evolução da nutrição. Os períodos de deload, que, né, a gente sabe, né, que muitas vezes não existe, né? Treino, não tem descanso. Então, e outro ponto que você trouxe super importante, essa questão do biopsicossocial, é pensar que a pessoa é atleta, mas ela não vive só para aquilo, a maioria, né? Tirando os atletas de elite, profissionais e tudo mais, eles não vivem só para aquilo. Então, a gente tem outros pontos que a gente tem que alinhar para que haja a adesão. Até o que a gente brincou do hambúrguer, né? Quando você falou. Eu falei, refeição off. Porque esse equilíbrio é importante existir. Porque senão não tem adesão, não tem resultado. E aí vem todos os problemas associados. Eu mostro logo a perda do dinheiro. Eu digo, Também. Você vai perder dinheiro, tempo, e não vai evoluir o que você precisa evoluir, o que você quer evoluir. Acabou. Não, mas como assim? Assim, ó, quanto é que você gasta? Não, isso dá X. Vamos supor que você não faça fisioterapia ou não tenha um acompanhamento, você vai deixar de treinar aqui, então você vai passar 5 a 10 dias. Cara, se tu passou 5 a 10 dias sem treinar, tu comprometeu tua nutrição, porque tu comprou um alimento para um mês e tu se organizou financeiramente. Tu comprometeu porque tu abriu tua whey protein lá e tu só vai poder tomar muito depois. Então, tem todo um desgaste. E outra, quem passa de 5, 10 dias sem treinar, amigão, você voltou para o zero. Você já tem perda de massa magra a partir do 3º, 4º dia. Então, para um treinamento ou para uma planilha, isso é você jogar uma pedra em cima do, sabe, você se frear. E aí eu tento mostrar dessa forma. Constância, né? A necessidade de constância. O equilíbrio, entendeu? Perfeito. Eu acho que, na verdade, a gente está falando uma coisa muito interessante que a gente comentou antes, né, de começar a gravação, que é conversas assim, né, com esse valor, elas trazem a percepção para quem está assistindo aí, que não é da área, de que treinar, de que comer, de que você ir ao fisioterapeuta não é uma coisa tão simples assim. Né? Tem muita coisa por trás. A gente sempre pensa, eu falei, meu exemplo que eu dei para Tamires, que a gente pensa que é só comer batata doce e frango e não botar sal. Né? Que a gente pensa que é só agachar que vai ficar com a bunda Graciane Barbosa, né? Mas Verdade. a gente pensa que é isso. Não é tão simples. Né? Não é tão simples. Dentro do processo de treino, sobretudo sobre o CrossFit, que trabalha com muita variável, é complicado. Que você falou agora, por exemplo, você passar 2 semanas fora. Se você pega uma periodização bem feita, 2 semanas tu fudeu o projeto inteiro. Total. Entendeu? Porque você pega, por exemplo, a regular de uma box, que é o treino da turma, ela não é periodizada, ela é programada. Felipe, como assim? Não tem como ter periodização direito, porque se eu periodizo, por exemplo, bloco de força, daqui 2 semanas tem aluno novo entrando. Aí ele perdeu o início, aí ele se fode lá no meio, porque no meio tá um pico. Aí não tem. Então você vai sempre alternando o volume, mas de forma que todo mundo consiga crescer, mas você respeitando esse fato. Quando você pensa em periodização para atleta, não. Atleta é o ano todinho pensando no Open, por exemplo. Exato. Então, começo do ano é base. Se o cara quer pegar a periodização dele no meio do ano, o cara que tá chegando lá, o cara se lasca todinho. O que tá desde o começo, o cara tá ali acompanhando, o cara tá na crescente, né? Então, eu acho isso muito importante por conta disso. E aí, eu queria falar outro ponto, que foi uma coisa que você falou antes, a palavra expectativa. Que todos nós trabalhamos com expectativa, né? A pessoa vem pra mim e fala, não, eu quero levantar, pra mim, pra Júlio, eu quero levantar tal carga, eu quero emagrecer tantos quilos, pra Tamires a mesma coisa, eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero melhorar em X tempo, né? Todo mundo trabalha com expectativa aqui. Isso. E eu vejo, às vezes, expectativa no sentido de você tem que perder 10 quilos em um mês. E não é assim, vamos trabalhar pra isso, você tem que perder 10 quilos em um mês. E aí outra pessoa fala assim, não, eu tenho que melhorar pra ontem. Né? Porque eu tenho uma pelada aqui que eu quero jogar amanhã e eu tô com o joelho fudido. Então, assim, como é que vocês dão, porque a gente dá expectativa, né? Quando alguém fala pra mim, eu tenho um projeto de noiva daqui 2 meses e quero perder 20 quilos. Então, depende da pessoa, não rola. Você pega um obeso, às vezes 20 quilos, talvez seja possível a pessoa seguir certinho ali, treinar todo dia direitinho, mas pega uma pessoa como a gente, desculpa, a gente não vai perder 20 quilos em 2 meses. É impossível. Né? Então, como é que vocês dão e como é que vocês trabalham com a expectativa que já vem da pessoa?
Pode, Claro. fica à vontade. Eu sou muito realista, muito. Tipo, eu trago realmente expectativa e realidade. Eu até brinco, eu digo, veja, no mundo real da nutrição e do treino, as coisas não acontecem assim como vocês imaginam. Então, assim, eu digo que não é o Instagram, né? Eu digo que todo antes e depois do Instagram tem um durante, né? Que muitas vezes é escondido, né? O que é que aconteceu ali naquele meio do caminho, em quanto tempo foi, na realidade. E, para mim, a base do meu trabalho é saúde sempre. Então, assim, eu nunca vou fazer nada que vá prejudicar a saúde do paciente. Então, eu quero perder 10 quilos em um mês. Não vai perder. A não ser que você queira perder massa muscular, não sei o que, não vai ser comigo. Então, assim, eu sou muito realista nesse aspecto. E é muito a questão também da constância. Claro que existe essa questão do imediatismo, né? De quero o resultado para o Réveillon, quero o resultado para o Carnaval e tudo mais. Mas, como eu falei no início, graças a Deus agora, as pessoas estão com essa consciência de que é uma coisa para a vida. Né? Eu gosto muito de trabalhar, até comunicar isso no meu Instagram também, que a mudança tem que ser para a vida. Então, no geral, o meu público já tem essa consciência. Claro que vem uma vez ou outra essa questão imediatista e eu trago o que é possível. Fez a avaliação, você quer resultado para daqui a um mês, que a gente vai conseguir isso daqui. Pronto. Uma coisa interessante até que você falou em relação à expectativa é que lá na clínica eu faço avaliação com bioimpedância, com adipômetro e tiro foto. E a calorimetria também, né? Mas, enfim, tiro foto. E aí eu sempre pergunto assim ao paciente, antes de mostrar números, eu digo assim, o que é que você quer ver? Isso pensando em estético, tá? Não estou falando de performance, mas o que é que você quer ver no espelho? Qual é o resultado que você quer ver no espelho? Imagem, né? Não só estético, né? Não, mas eu digo assim, eu não estou falando de performance, né? De resultado de performance, na expectativa da performance. Estou falando da expectativa no espelho. Top. O que é que você quer ver no espelho? Porque às vezes a pessoa chega e diz assim, a mulher, eu quero ter 12% de gordura. Mas por que 12? Porque viu uma blogueira que tem 12 e ela acha que com 12 ela vai estar daquele jeito. Mas ela tem outra composição corporal. Talvez ela nem precise chegar em 12% para ter. Então, eu sempre falo muito assim, no espelho, o que é que você quer ver? Eu quero melhorar o abdômen, eu quero... Beleza, então, para isso, a meta é essa e a gente vai conseguir isso em tanto tempo. Não, mas eu queria mais rápido. Veja, aí você vai estar prejudicando sua saúde e tal, enfim, por aí vai. E aí, trazendo a questão da constância, que é uma questão de prevenção também. Por quê? Dieta, né? Quando a gente pensa vou trazer para o meu lado, né? Obviamente. Se a dieta está inadequada para o treino, o risco da pessoa adoecer é muito maior. A imunidade cai, não tem como. Se você está treinando muito forte e não está dando o suporte nutricional para recuperar, por o sistema imunológico mesmo, vai adoecer. Vai adoecer para uma semana. Aí a gente volta para o ponto que a gente acabou de falar. Dependendo de como tiver o planejamento, a periodização, você para uma semana e acaba prejudicando totalmente o planejamento, né? Aquilo que foi planejado. Então, assim, só para fechar, em relação à expectativa, eu trabalho sendo muito realista. Muito. Né? Então, e às vezes acontece assim de... mas é porque quando eu fiz um tratamento e eu usei medicação, eu perdi tanto. Aí é quando eu digo, no mundo real da dieta e do treino, não é assim. Você usou medicamento, deu certo? Não, engordei tudo de novo. Então, vamos mudar, né? Tipo, o que você fez não deu certo. Então, vamos pelo caminho agora que vai dar. Eu sou muito clara, né? Na verdade, eu jogo muito aberto, realmente, com essa questão de expectativa e realidade. E se precisar fazer uma coisa mais imediatista, eu faço. Mas eu faço dentro do que é possível e do que é saudável, sabe? Nunca prejudicando a saúde do meu paciente, isso é fato. Eu acho que o problema da medicação, na verdade, é porque quando você emagrece pelo auxílio da medicação, você associa o benefício à medicação. Aí quando você engorda de novo, você fala assim, eu sou um lixo porque eu não consegui manter o que o remédio me deu. Eu acho que tem uma questão, talvez, inconsciente disso daí, mas é simplesmente que o medicamento, ele, na sua maioria, vai estar diminuindo o apetite, ok, né? Facilitadores, né? São facilitadores. Então, assim, a pessoa simplesmente esquece de comer. E eu não estou dizendo que eu sou contra, não, tá? Existe terapia para o emagrecimento quando necessário. E quando necessário, ok. Mas as pessoas estão fazendo de forma muito aleatória, né? A gente sabe, muito. Tipo, totalmente. Gente que precisa perder 3 quilos, que tá furando a barriga aí. Gente né? com 16% querendo bater 12%, aí tá. Exato, precisa, entendeu? Virou cara. moda. Os negócios da injeção na barriga, como se fosse... Mas, assim, aí é onde entra a questão. Não muda a cabeça, não muda o raciocínio, né? A consciência em relação à alimentação. Muitas vezes aquele medicamento ele está diminuindo o apetite, diminui a fome, mas faz com que a pessoa, quando queira comer, como que quer. Então, fica a pessoa magra e desnutrida, e eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu vejo isso no consultório. Né? A pessoa perdeu 10 quilos, mas perdeu o quê? Perdeu gordura, perdeu músculo, perdeu cabelo, né? Porque o cabelo da mulher vai embora, assim, aí depois está desesperado, porque meu cabelo está caindo muito. Cabelo não é vital, né? Eu falo que cabelo não é vital. Tem a primeira coisa que o corpo vai deixar de mandar nutriente é pro cabelo. Você vive sem cabelo. Tipo, tá comendo pouco, não tá dando nutriente suficiente.
Vou mandar para o que precisa para essa pessoa viver. Vai para o fígado, vai para os rins, vai para o coração, vai para o pulmão, você precisa viver. Cabelo, minha amiga, esqueça seu cabelo, que ele vai embora na hora. Então, assim, vai perder. Não estou dizendo que é todo mundo, porque essas terapias medicamentosas, quando bem feitas e quando associadas com a nutrição, funcionam, entendeu? É legal. Mas eu tenho visto muito isso aí, trazendo só o exemplo que o Felipe falou, de quero perder 20 quilos em 2 meses. Vai perder, meu amigo, vai perder de tudo, entendeu? Então, realmente, não acho que seja uma coisa que funcione. E agora eu já até esqueci qual foi a pergunta do Felipe. Não foi nem a pergunta, foi qual foi o comentário. Foi que muda, a pessoa associa que só consegue. Não sei, Felipe, talvez seja até um trabalho a se fazer. Mas o que eu vejo muito é o rebote. Parou, a pessoa, parênteses, né, a parte. Vem com tudo, né? Tem um rebote e, assim, lá na clínica eu faço a avaliação de calorimetria, né? Que é a avaliação da taxa metabólica de repouso. Na maioria das vezes, a pessoa que está usando a medicação, ela come menos do que a taxa metabólica de repouso. O que vai fazer com que o corpo se acostume àquela quantidade, porque o nosso organismo vai dar um jeito de viver. É aquela história assim, vamos viver. Como? A gente não sabe. Vai ser da melhor forma? Não vai. Mas o corpo se acostuma àquilo. E quando para o medicamento, danou-se, porque ele se acostumou com muito pouco. Então, vai vir o rebote, né? É bem por aí. Vem com tudo. É engraçado que a nutrição, ela dá um parâmetro, né? Ó, vamos manter essa expectativa aqui e a gente vai chegar até lá e se você fizer isso e... A fisioterapia, ela mantém a expectativa. A gente é um mantenedor disso. Por quê? Porque o atleta tem uma expectativa de chegar no TCB, ir para uma Arena Challenge, sendo que dentro dessa estrada tem muitos percalços. E o fisioterapeuta vem para apagar o fogo nesse processo. Quando o cara tem a consciência de fazer um trabalho base, aí nós vamos junto, mas o fisioterapeuta continua mantendo a expectativa dele, tá? É um mantenedor, porque se ele quebra, a expectativa acaba. E aí já era. E aí tudo vai por água abaixo. Então, a gente é o amigo psicólogo, entre aspas, né? É o pai, dependendo da idade, é o companheiro, é o cara que vai... você vai ligar pro cara, ó, bicho, tô assim, pronto. Vou dar um exemplo com amigos próximos a vocês dois. Emerson, né? Emerson é um atleta. Oi, Emerson, um abraço para você. Já sei qual é a história. É um atleta que já está num nível alto e ele disse, ó, eu quero participar das grandes competições do Brasil. Eu vou me organizar, vou criar uma agenda, isso é expectativa. Faltando 10 dias, esse rapaz chega lá e diz assim, olha, eu estou com uma dor na minha lombar e eu não estou conseguindo me mexer. Passagem comprada, hotel, inscrição. Foi aquele campeonato para Salvador, não foi? Foi o Arena Challenge. Foi na Arena Fonte Nova, né? Enorme, Não foi coisa esse que maravilhosa. machucou a posterior? Foi isso mesmo. E aí ele chega para mim, e aí, negão, como é que a gente faz? Eu disse, rapaz, eu vou te avaliar, vou ver o que é que a gente pode intervir aqui e vamos embora. Quanto tempo eu tenho? Eu não sabia, né? Ele fez, tu tem 10 dias. Que bom, né? Excelente. Aí eu disse, peraí, 10 dias para o campeonato ou 10 dias para você voltar a treinar? Ele fez, não, 10 dias para o campeonato. Porque é uma coisa você fazer intervenção e recuperar o atleta e devolver ele para a fase de transição. E devolver ele para o treino. Aham. Uma coisa é você ter 10 dias para a Pra prova. competir já. Aí eu disse, e aí? Ele fez, por isso que eu estou aqui, agora é com você. Enfim, a gente conseguiu, aos trancos e barrancos, a gente conseguiu devolver ele para o movimento uns 3 dias antes. Ele fez alguns treinos com 50% da carga e foi para lá. E conseguiu competir, Formado. entendeu? Sem sentir a dor na lombar. Enfim, e a gente conseguiu atingir o objetivo, que foi manter a expectativa dele. Ele teve a expectativa toda de ir, conseguiu ir. Isso acontece muito, principalmente no CrossFit, porque próximo às competições-alvo, geralmente o atleta está no platô máximo de treinamento ali, é onde ele tem que atingir o máximo para poder estar bem na competição. Sendo que a exigência corporal é muito grande. E se você não tem um acompanhamento fisioterapêutico, complica. E se não está fazendo um acompanhamento nutricional, mais ainda. Porque aí todos esses processos de recuperação e os processos inflamatórios vão ser comprometidos. E aí o fisioterapeuta se quebra. Entendeu? Fala. Aí, uma dúvida. Vamos supor que, por exemplo, eu sou um atleta, vou para você,
tem uma lesão X e faltam X dias pro campeonato. Igual o Jamerson, mesma coisa, tá? E você me avalia e você vê que, bicho, Deu ruim. fudeu. Você faz todo o possível, apesar de por dentro falar assim, fudeu, não vai. Ou você manda real pra mim. Vou dar um exemplo. Realismo. Vou dar um exemplo. Eu não sei o grau da lesão, não cheguei a vir, mas tem a Copa do Mundo agora. Neymar se machucou em um dos jogos, né? E ele saiu lá mancando, chorando e tudo aí mais. E assim, obviamente ele foi atendido por um médico, por um fisioterapeuta. Não sei qual foi a lesão dele, mas imagina que você chega, por exemplo, pra um cara como o Neymar, onde tem o Brasil nas costas, com relação à pressão, Literalmente, e fala assim, bicho, por dentro, não vai dar não. Mas o cara é a esperança do Brasil, né? Se ele não tá em campo, a energia do time cai. Como é que você pensa nesse tipo de trabalho, em relação à expectativa de, por exemplo, eu falo pra ele que não vai dar, pra ele ter noção, a gente vai tentar, ou eu não falo nada, e a gente não vai fazer o máximo, e aí no dia, se não der, eu falo pra ele. Veja, eu nunca posso botar o atleta em risco, certo? Então, é lógico, os atletas profissionais de altíssimo rendimento, como o Neymar, é a profissão dele, então ele vive daquilo ali. E aí ele tem uma gama de suporte de profissionais que estão ali. Inclusive, ele fez um tratamento, se eu não me engano, com células-tronco. Se eu não me engano. Então, fez esse tratamento com a parte médica e foi para a parte de fisioterapia. Para quem não sabe, provavelmente Neymar deve ter feito fisioterapia de madrugada várias vezes. A cada 2, 3 horas deve ter acordado com o fisioterapeuta lá batendo na porta dele. Bora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que usar isso, tem que usar aquilo. Para poder ter essa recuperação tão rápida, tá? Então, ele teve todo o recurso hídrico, tal, hidro. Então, o que é que acontece? Fica muito complicado da gente dizer para o atleta, você não pode ou você pode. Na realidade, a gente traça um prognóstico em cima da capacidade do atleta, feita uma avaliação, no caso, voltar a fazer um adendo no caso de Emerson, eu vi que ele tinha a lesão, que ele tinha dor, mas ele ainda tinha função, certo? Então, o que é que acontece? Ele estava ruim para movimentar, mas ele ainda tinha função. Devagar, eu conseguia fazer a mobilização e tal. Então, eu disse, aqui não está de todo mal, vamos tentar recuperar. Se eu faço uma mobilização passiva e não vai, perdão, já complicava um pouco mais. Aí eu ia dizer, Emerson, olha, pode ser que você até recupere, por conta de todo o contexto dele, de alimentação, de treinamento, suplementação e tal, pode ser que você recupere, mas há um risco. E se você quiser correr esse risco, a gente vai correr junto e eu vou tentar o máximo possível até o dia da prova, sabendo que há um risco grande de você não poder ir. Você quer? Entendi. Até porque o ser humano é único, né? A gente nunca consegue prever exatamente o que vai acontecer, Justamente. né? Deixa claro, é aviso, pode dar merda, mas... Vamos tentar. Mas se Vamos mas junto se até você lá, se quiser, quiser. sabendo disso, a gente vai. Vamos para historinhas, para a gente complementar. Eu estava no Troféu Brasil de atletismo com o Balotelli, e aí ele chegou, e ele é um atleta assim, um cara absurdo. Fisicamente é absurdo. A estrutura corporal dele, e ele chegou para mim e disse assim, na prova de salto com vara, são 10 provas, 5 no dia feito. É o crossfit do atletismo, que eu costumo dizer. E ele chegou mancando. E ele chegou para mim assim, fica aqueles alambrados de Caixa Econômica, Banco do Brasil, ele chegou e disse assim, olha, eu não... Juanzinho, né? Desse tamanho, Juanzinho. Juanzinho chegou no canto e disse assim, meu irmão, eu tô com a dor insuportável. Para um camarada desse chegar no meio de uma prova dessa, dizer que tá com a dor insuportável, velho, tá O insuportável. limiar dele já é mais alto que o normal. E aí, o que é que acontece? Eu cheguei, que é a questão do risco, de assumir o risco ou não. Veja, ele é um profissional, ele vive daquilo ali. Então, ele tem os patrocínios, incentivo do governo, tem todas as bolsas, atletas e tal. E aí, ele tem que competir. E ele já é bicampeão brasileiro. Estava lá tentando defender e tal. Se eu não me engano, nesse ano ele ficou em 3º lugar. Obrigado, filho. E aí, eu cheguei para ele, eu disse, olha... O técnico dele chegou para mim, o que aconteceu? O que houve? Aí eu disse, olha, tá sentindo uma dor, tá travando a perna, e assim, assado. Eu já... manjado, sempre quando eu saio do hotel, eu levo uma toalha do hotel. Ele assumiu até agora que ele é um ladrão. Não façam isso. Não, Ele mas eu assumiu que ele é um ladrão. mas não é pegar e levar embora, não. Eu boto na bolsa e levo para o Dia campeonato. 24 de janeiro, a polícia não pode Juan. Devolve. Então, geralmente eu levo. Por quê? Porque eu não sei onde eu vou atender o atleta. Eu não sei. Então, a toalha é um apoio de cabeça, é um forro e tal. Foi o que aconteceu. O técnico dele chegou e aí ele disse, olha, a gente vai... Ele disse, não vai dar. Aí eu disse, vai dar. Agora eu vou ter que atender ele agora. Aí ele fez, como é que eu faço para atender ele agora? Aí ele fez, eu tenho que chamar o delegado da prova, tirar ele, a gente vai ser estipulado um tempo,
Eu disse, meu irmão, a gente não tem tempo para isso não, velho. Ou eu atendo ele agora ou acabou a prova. E ele não vai conseguir competir o restante. Vai de lá. Eu disse, amigão, perdido por 1, perdido por 10. Ele tem como sair aqui? Tem. Ele fez, eu vou mexer, ele vai voltar. Entendeu? Tem um risco de quebrar? Tem um risco. Mas tem um risco dele terminar? Tem também. Quebrado por quebrado já tava, Quebrado né? por quebrado, Então, aí eu vai. fiz. É porque você pode agravar, né? Você pode agravar. Mas aí eu ia fazer intervenção. Eu disse, mas eu consigo deixar para ele, pelo menos, terminar o dia. Terminar a prova. E aí um olhou para o outro, rapaz, e aí, Bala? Ele fez, eu quero. Que aí era técnico e atleta. E aí a gente chegou, eu disse, ó, eu vou sair. Acho que eu nem podia estar falando isso, não, né? Da CBA. Não, Eu ia mas tudo falar bem, isso eu vou agora. sair. Ele assumiu que levou a toalha, tá assumindo que burlou o Eu vou negócio sair. lá. Que Coisas tinha do que, esporte, coisas que do tinha que esporte. ser o delegado, não sei o que, ele sai pelo canto. Não é Coisas do cortado, viu, esporte, gente? porque é o seguinte, tem um delegado da prova. O delegado ele precisa permitir a saída do atleta. Então, aí tu pulasse essa parte. Mas aí já foi. Aí, Mas tem um ditado que diz que todo profissional excelente já assumiu alguns riscos. Né? Claro, Não, com certeza. foi pelo não, porque é o bem seguinte, ele ia ser dele. desclassificado se eu fosse atendê-lo sem a ordem do delegado. Ia demorar um pouco até a gente trazer o delegado e o tempo de atendimento ia ser um pouco menor. Então, o risco. Eu disse, olha, não, eu vou fazer o atendimento dele aqui, sendo que era o seguinte. Alguém já foi no Ibirapuera? Já conhece? Já. Então, Já. pronto, na pista de atletismo ao redor é tudo grama. Assim, uma boa parte é tudo grama. Tinha chovido. Estava um maçapê de lama preta. Pense numa bagaceira. E eu disse, lembra da toalha do hotel? Puxei a toalha do hotel deste tamanho, branca, feito leite. Estiquei em cima da lama. E eu disse, ó, eu vou sair. Você vai passar entre as placas e você vai deitar. Aí ele disse, beleza. Eu disse, Brito, quero o técnico. Sai e eu vou. E eu vou voltar. Pronto. Enfim, fiz um atendimento dele em cima da lama, no meio da prova. Ele urrava de dor. O bicho não aguenta. Ele fazia, não aguenta. Aí daqui a pouco eu fazia a intervenção. Ele, não aguento, não aguento. Enfim, 5, 7 minutos depois, eu fiz levante, eu segurei ele, levante e sai, eu vou puxar a toalha e vou sair por aqui, tá bom? Ele foi, ele entrou na Achando placa. ótimo, ele assumindo isso. E aí, Chegou ninguém vendo, o cara urrando de dor e viu lá é mexendo porque com o as cara. placas são grandes, A polícia cara. não A placa é chegou mais lá, ou menos não. desse tamanho, assim, a Homem desse placa. tamanho. A Ô, placa, delegado, o que tá acontecendo aqui? a placa desse Deus tamanho, do assim, de céu. propaganda, né? Então, estávamos atrás. E aí ele levantou, aí eu fiz, ó, quando você levantar, você bate a perna e começa a dar pequenos trotes. E depois, porque você tem que dar um tiro, né? Para o salto com vara, você tem que dar um tiro, você tem que fazer uma aceleração. E aí ele olhou para mim, deu 2 batidas, aí o olho dele esbugalhou assim, aí ele deu mais 2 batidas, aí começou a saltar, eu... Não, Calma, meu porra, filho. saltar não. Aí ele, tipo, a confiança, né? Aí ele parou de saltar, saiu dando trotando, levando a perna, não sei o quê, ele, porra. Aí o técnico chegou, aí ele veio de novo, aí eu fiquei longe. Aí ele fez, vai dar. Resumindo, ele fez uma marca muito próxima da melhor marca dele, porque acho Tu não que pela chorou, não? confiança... Não chorou, não. Sério mesmo, Não, porque eu acho não, que eu se eu vi, a pessoa recuperando essas... já me Nossa emocionei senhora, acho que eu em chorava. algumas... Quando ele saísse trotando assim, eu já começava a chorar. Isso é o grande lance da fisioterapia, né? Caramba. Você viver o sonho do seu atleta. Isso é sensacional. Incrível. E quando o Massa. cara ganha, é maravilhoso. Ele ficou em 3º lugar ainda. Incrível, isso é do Troféu incrível. Brasil de Atletismo. Então, ele veio, me deu a medalha e tal. Fez aquele, né? Do final, né? O oba-oba. É muito legal. Então, assim, veja, são situações que... Como é que eu vou mensurar isso? Como é que eu vou dizer para o cara não ou sim? Eu tenho que ver a experiência, Vou deixar você falar. pegar a minha experiência e tentar adequar para a necessidade dele ali no momento. Então, foi assim, depois a gente conversando, ele fez um texto para mim muito legal, dizendo assim, essa medalha tem muito do seu trabalho, e muito obrigado por tudo, por todo acompanhamento e tal. Então, Valeu a pena. Valeu a pena. Tá vendo? Diga Pular também, lá bicho. o... Não, eu falei isso em relação a Tu Não Chorou, Não, porque é muito massa participar, né? Do resultado, realmente, assim, dos pacientes, no sentido de ver a melhora de performance, perceber que a recuperação muscular está muito melhor, perceber que o sono está muito melhor. Então, assim, o resultado de número, de percentual de gordura, não sei o que é massa. Mas o resultado de qualidade de vida e de resultado, assim mesmo, é muito bom. A pessoa chegar e dizer assim, poxa, eu estou treinando muito melhor, eu não estou mais tendo aquela dor no joelho, eu não estou mais tendo aquela... A dor muscular tardia vai acontecer, o que é normal, mas assim, não está sendo aquela coisa que está me atrapalhando, né, em relação ao treino.
E aí a gente vem, né, partindo para a parte mais técnica. Eu até falei muito disso na semana pós-Murphy, que ficou todo mundo tiranossauro. Quebrado, é. Pelo menos tiranossauro, né? E o resto era, tipo, tudo dolorido. O quanto que a alimentação tem, né, esse papel anti-inflamatório. Então, a questão de utilizar, como eu disse, indo para a parte mais prática da coisa, a cúrcuma, o açaí. Olha, nosso patrocinador, qual é mesmo, Júlio? Diga aí. Casa do Pará. Casa do Pará, sensacional. O melhor açaí que vende hambúrguer na toda quarta-feira. Não, porque a gente pula que a gente tá falando da parte anti-inflamatória. Volta. Mas, Eu achei que era porque, inflamatório também. porque não. Não. Mas vai chegar, né, na parte da refeição. Ave Maria. Mas, assim, porque se fala muito das berries, né, da cereja e tudo, mas que é interessante, mas a gente tem as berries brasileiras, né, que a gente fala, que é justamente o açaí, a jabuticaba, frutas vermelhas que a gente encontra mais facilmente aqui, né, vermelhas e roxas, tipo o morango, a uva. Então, são coisas que a gente consegue incluir de forma simples, e aí a gente vem para aquilo que a gente falou no início. Não é só macronutriente, né? Quando a gente pensa, não é só, é não sei quanto de batata doce com não sei quanto de frango. Quando a gente pensa nas frutas, a gente está trazendo as vitaminas, os minerais, os polifenóis, e tudo isso ajuda muito na recuperação muscular. Né? Na recuperação muscular, na articular, que vai fazer o paciente, o atleta, ter a constância e evoluir. Porque realmente só vai evoluir se tiver essa constância. E aí, só para fechar em relação a essa questão da expectativa, né, como você comentou, quando a gente trabalha com a periodização nutricional, quando a gente chega mais perto da fase de uma competição, de fato, assim, né, na semana pré-competitiva, que é o que a gente chama de fase de polimento, por exemplo, não tem mais peso para o paciente perder ali. Né? O que tinha de composição corporal para ajustar já tem que ser ajustado. E quando, por acaso, o paciente não bate o peso, né? Não está naquele peso adequado e quer fazer uma loucura, né? Não, eu preciso perder peso. Não é mais hora de perder peso. Então, quando a gente começa a trabalhar desde cedo, vamos lá, como a gente estava comentando, né? Os grandes campeonatos, 3 meses antes, aí aquele macrociclo, mesociclo, microciclo e a fase de polimento, que é aquela fase inicial. Então, o ideal é a gente trabalhar a composição corporal nas fases iniciais, para que na semana anterior a gente não precise se preocupar com isso. Seja só realmente recuperação, performance, otimização, de tudo que a gente precisa ali, né? Um ponto que eu ia falar, né, que vocês... Cara, também esse episódio vai durar a vida. 2 horas Porque, só nesse. Vocês falam e a gente fica aqui viajando. E até eu peguei aqui para anotar, velho. Porque assim, né? Teve esse caso de Neymar, a gente já começou com o caso de Emerson, a gente ia falar desse caso de Neymar, que foi bem interessante, né? Porque acho que todo mundo, depois que Neymar se recuperou em 5 dias, ferrou. Né? É possível. É possível. Pensa em lesão, né? Prevenção de lesão. Né? A gente associa diretamente assim, na cabeça, assim, automático. Fisioterapeuta, médico, educador físico. E eu fiquei viajando assim, beleza, também a gente falou dessa questão da periodização, polimento, para chegar na competição. Por exemplo, no caso de Neymar, qual seria o papel da nutrição para auxiliar nessa recuperação mais rápida ou na recuperação o mais curto prazo possível? Com certeza essa parte anti-inflamatória, né? No momento agudo da questão, porque assim... Quando a gente pensa na prevenção, a gente tem que trabalhar com o cálculo de nutrientes, né? Então, assim, a nutrição esportiva precisa sim ser calculada, né? A gente trabalha de acordo com o treino. Dentro da nutrição esportiva, a gente fala que o rei é o treino. Na verdade, não é o treino que se adapta à dieta, é a dieta que se adapta ao treino. Quando a gente pensa em performance, né? Claro. Então, assim, não é... minha dieta está restrita, então eu vou ter que reduzir o meu treino. Não, eu sempre entendo como é que está o treino do paciente para calcular para aquilo. Perfeito. Isso é que é importante. Então, se a pessoa já não tem o cálculo adequado, a quantidade de carboidrato, que acontece muito no CrossFit, né? O CrossFit veio com a ideia do paleo, né? Começou com a história da dieta paleo, que já sumiu, com a graça do Deus, Senhor. né? Porque, assim, ninguém nunca fez dieta paleo na real. Primeira polêmica. Não, se entrar nas estratégias, esqueça. Porque, assim, o homem das cavernas não tinha creme de leite, né? Ele também não tinha bacon. Nem dieta paleolítica real ninguém quis fazer, tá? Então, assim, me poupe com a história de paleo. Tanto é que caiu por terra, realmente, Total, a moda. sumiu totalmente. Mas o CrossFit ainda tem uma vibe muito low carb, né? Cetogênica, low carb e tudo mais. E carboidrato é diretamente ligado à performance. E isso é fato de todas as diretrizes de nutrição esportiva, não tem para onde correr. E, inclusive, Isso é de processos ciência. inflamatórios, né? Dependendo do carboidrato, né? Exatamente. É a questão de dar o suporte e recuperar. Né? Então, assim, pensando em prevenção seria... Não estou dizendo que ele não tem, né? Enfim, obviamente ele tem uma alimentação adequada. Mas o aporte calórico adequado, o aporte de carboidrato, o aporte de proteína... E também dos micronutrientes. Pensando no processo agudo ali, naquele desespero, é a alimentação anti-inflamatória.
É trabalhar realmente com tudo que a gente puder, essas coisas que eu citei agora, né? Sim. Aí vem suplementação também. Por quê? Cúrcuma, por exemplo. Vamos usar cúrcuma anti-inflamatório. Só que a gente não sabe ou não consegue garantir exatamente a quantidade do ativo que tem no pó. Na curcumina, por exemplo. E quando a gente pensa no manipulado, a gente faz aquilo ali padronizado. Então, assim, vamos usar 500 miligramas ou 1 grama de cúrcuma por dia. Então, vamos cúrcuma ali, ou vamos usar, por exemplo, o chá verde, né? O extrato de chá verde para ser padronizado. Agora, claro, questão aguda é trabalhar com questão inflamatória. Alimentação como um todo e suplementação que fosse necessária. É porque é interessante, porque, assim, por exemplo, o caso de Emerson. A primeira coisa que ele corre é para fisioterapeuta, né? Nunca a pessoa passa na cabeça, não, pô, deixa eu falar com o meu nutricionista também para associar com a... Mas isso é falado. Quando atletas como Emerson, como é que tá a tua dieta? Olha, procura saber, a Nutri pode te orientar para alguns alimentos que podem ajudar no processo de recuperação de desinflamação. Isso aí é uma coisa que eu sempre falo para o atleta, principalmente para o iniciante. E é nítido a resposta do total. corpo, principalmente para o amador, em relação a quando ele começa a fazer a dieta. É nítido, assim... Assim, isso é uma coisa muito pessoal, né, que eu vou falar. Eu vejo muito até a tonalidade da pele. A fica mais viçosa, a pele fica como se tivesse mais hidratada, porque eu tô tocando no cara todas as vezes. Perfeito. Então você começa a entender. E aí eu comecei a ler algumas coisas, claro que muito superficialmente, né, igual uma pessoa que estuda nutrição, mas é nítido, o rosto muda, sabe? O tônus com a nutrição. Então, cara, não tem como hoje uma pessoa, não vou falar um atleta, uma pessoa que quer começar uma atividade física e que quer ter um certo rendimento, por exemplo, correr uma maratona ou chegar lá nos 3 dígitos lá no SNET, sem o acompanhamento nutricional. Fica impossível, cara. Não tem como. Cria-se uma barreira e ela não consegue atingir. Então, no caso, machucou, você liga pro fisioterapeuta, pede uma tigela de 750 ml do açaí da Casa Que do Pará. é super Isso. anti-inflamatório. Faz os manipulados lá, né? Da forma pele já continua. padronizado. Segue. E Convidado. por aí vai. Vai. Mas, repito, uma coisa que eu falei no início e que eu espero que essa mensagem fique. Toda vez que a gente se alimenta, a gente escolhe se a gente inflama ou desinflama. Fato. É verdade. Isso vai ficar na minha mente. Não, isso é verdade. Sabe um exemplo clássico que eu trago disso? É tempero. Tipo tempero. Tempero natural. Cúrcuma, pimenta, orégano, alecrim. É tudo mega anti-inflamatório. Por que a pessoa usa o troço do caldo de carne, que eu não vou nem falar as marcas, mas todos esses, caldo de carne, caldo de frango, que ele é altamente inflamatório. Então, assim, num quadro como esse, que a pessoa tá de inflamação aguda, se ela tem uma alimentação péssima, é como eu disse, é uma coisa que ela faz várias vezes ao dia, ela vai piorar o quadro dela, com E certeza. o físico que luta, né? O Vai físico que recuperar luta. como, irmão? E você trouxe esse ponto da pele, eu acho super interessante, porque eu também gosto de pegar. Eu tenho bioimpedância, eu tenho ultrassom na clínica, eu gosto do adipômetro, porque eu gosto de pegar no paciente. É diferente. Fica diferente. É diferente, totalmente diferente. E é aquilo que eu falei, né, quando eu falei da perda de peso rápida. Você perde gordura, músculo, cabelo, colágeno, né, obviamente, que é proteína também. Sim. Então, quando a alimentação está inadequada, existe essa perda. É a coisa do envelhecimento, né? Do emagrecimento com o envelhecimento, porque realmente perde tonicidade de pele. Então, assim, é tudo muito além da perda de peso na balança. Perfeito, né? Vai muito além da perda Mais de uma peso na frase vai ficar balança. na cabeça, que uma vez me disseram assim, quando você for comer, se tiver pronto, ou se você preferir fazer a coisa, então sempre escolha fazer. Porque se é para fazer, com certeza é melhor do que já está feito, né? Comida de Deus. Ele fala que é comida de Deus, não comida de homem. É tipo, foi Deus que criou, vem da terra de boa. Perfeito. Deus não criou nada ruim, tá? Pode ver, tudo que é trash da alimentação passou pela mão do aí. homem. Processado. Escolha se inflamar ou desinflamar, ou comida de Deus do homem. Exatamente. Por favor. Pô, Frases do dia. Eu queria colocar 2 situações aqui, né? Aproveitando esse bloco aqui agora, e aí vai ser uma para cada, tá? A primeira tem relação com aquilo que a gente falou, que na verdade que eu acho que é uma cultura que vem do cross. Porque o cross, ele vem, na verdade, como uma forma de pegar as pessoas que não gostavam de nada, com relação ao que já se tinha, com relação ao esporte, e deu uma coisa que, tipo, isso aqui é legal, né? Só que aí, dentro disso, você tem várias outras coisas. Por exemplo, faço crossfit, posso comer tudo? Claro que não. Porque tem uma Não, galera que poder fala assim... sempre eu pode, faço crossfit, dever então eu não, né? Então, porque tem um pessoal, e é muito comum no cross você ouvir. Porque eu não vejo, por exemplo, aquele marombeiro falar assim, não, treinei perna hoje, então vou tomar uma cerveja. Mas no cross tem, fiz o muff, pós-muff tem o quê?
Tem uma cerveja. Caramba, eu nem cheguei. Sabe quando ele falou dessa questão inflamatória? Me veio logo na cabeça o Murphy. Que assim, eu falei, fecha parênteses, tá? Do que você falou aí agora. A gente falou da questão recuperação, anti-inflamatória. Eu passei a semana após Murphy falando o que a gente podia fazer para recuperar e tal. E se tem uma coisa trash que a pessoa pode fazer pela recuperação muscular, é o álcool logo após, né? Tipo, logo após. Não deu nada para o organismo. Primeira coisa, álcool. Isso é péssimo para recuperação. Então, assim, a pessoa fica quebrada, tipo, a semana inteira. Muito pior do que ficaria. Deixa a Juan falar, porque é fato. E, assim, é clássico. E quando eu vejo, eu fico assim, tipo, morrendo por dentro, mas calada. Porque enquanto não pedirem minha opinião, eu não dou pra não me meter. Vamos lá, vou jogar uma... Não, na realidade, eu vou complementar o que você está falando e vou jogar uma dúvida minha. Veja bem, as pessoas não sabem, mas eu joguei vôlei muitos anos, né? Pagar a escola e tal. E aí, eu fui para o interior de São Paulo jogar voleibol profissionalmente. E a gente estava num período de base de treinamento e eram 2 ou 3 treinos por dia. Então, o que é que acontecia? 1 ou 2 vezes por semana, o preparador físico vinha com um carrinho cheio de cerveja. Eu era um juvenil, né, num time adulto. Eu tinha 16 anos, 17 anos, eu acho. E eu tinha cara de 30, enfim. E ele pegava 2 latas de cerveja e para cada um. E eu fazia, não bebo não. Porque na minha cabeça eu achava que aquilo era um presente. Tipo assim, a semana foi... Eu não entendia. Eu era juvenil, né? Juvenil, tal do juvenil, né? Então, para mim, eu não entendia. Não sabia de absolutamente nada de nutrição, principalmente naquela época que, né? Informação era privilégio muito, muito raro. Então, assim... E eles... Aí, um ponteiro lá bem experiente chegou para mim e disse, ô, juvenil, tem que tomar essa parada aí. Oi, eu tenho que tomar cerveja? Eu não tomo cerveja, eu não bebo. Não é para beber. Não é para você se divertir, não, irmão. Você tem que tomar a parada. E aí depois eu fui perguntar a alguns amigos lá e tal. O cara disse, não, faz parte do nutricionista lá do clube falou que tem que fazer, do relaxamento, não sei o que. Olha o infarto de Tamires. Também por dentro. Desconheço esse artigo E aí, científico. então, veja, isso a gente está falando de 25 anos, 20 e alguma coisa. Quase Mas 25 20 e anos tantos atrás. depois, eu acho que esse artigo não saiu ainda. Viu? Então, aí veja, eu estava ali como atleta. Eu ia tomar... Qual é a sua dúvida? Se você pode então, tomar ainda depois do treino o que é que crossfit? eles Essa falavam? O que é que eles falavam? Não, assim, numa medida, a pergunta é, se o álcool, numa medida fracionada, pequena, ele não induziria ou não... ele não induziria um relaxamento muscular. Porque você sabe que você quando come muito, tá, a gente gera álcool. Quando o quê? Desculpa. Quando a gente, não é isso? Quando a gente come muito, Sim. e a gente tem essa sensação de dormir, do relaxamento e tal. Esse mesmo álcool é o mesmo álcool da cerveja? Não. É outro álcool? Não, é outro. Tá bom. Então, veja, eles vinham com essa teoria aí de que você tinha que tomar 2 cervejas após o treinamento. Pra dar uma que dá uma relaxada. relaxada e tal. Veja, eu tinha 17 anos. E eu tomava, assim, uma vez por semana, essas 2 cervejas após o treino e tal. Aí vem a pergunta. Induz ou não induz? Pode induzir ou não induz? Veja, induzir o relaxamento certamente vai. Agora, fisiologicamente falando, em relação à recuperação muscular, não. Mas tu acha que essa pequena quantidade... É questão quantidade seria um ponto a ver por quilo de peso, por exemplo, que eu não vou saber lhe dizer agora o quanto que é necessário para prejudicar. Do time eu era o mais baixo. E era provavelmente o mais leve. detalhe. Eu tenho 1,90 m. Dava 2 cervejas? 2 cervejas para cada um. Ah, tá. Eu era o mais baixo, então... Essa cara 2 cervejas pro time, ele toma um gole. 2 É um cervejas gole. para cada um. Cada um dava um golinho. Não, mas ele era menor, tinha 2. O cara que era maior tinha 4. Não. Todos, eu tô dizendo assim, para você ver o padrão, né, corporal. Sim. Não, então eu era o menor. Então o mais leve tinha 85 quilos. Você levantou um ponto bem polêmico, porque assim, relaxamento vai existir, ok, mas em termos, se for pesar o custo-benefício, a questão fisiológica da recuperação muscular, o que se tem hoje é que não ajuda. Então, assim, não sei te dizer... É como eu te digo, não sei o quanto, no final das contas, isso era benéfico. Teria que se ter um estudo para ver se uma Esse quantidade comparativo. mínima para uma relação corporal poderia induzir a um relaxamento sem ter o dano, né? Exatamente. Agora, pensando em recuperação, né, ali a questão fisiologia mesmo, não é benéfico. E relação quantidade também teria que ir mais a fundo para saber. Tipo, quantos gramas de álcool por quilo de peso são necessários para prejudicar?
entendeu? Eu sempre quis perguntar isso a um Nutri, nunca perguntei, tu acredita, Olha aí, velho? tá Que vendo? viagem. E você Eu continuou perguntei. sem exatamente a resposta, né? Porque eu acho que nem existe esse estudo que compare, não, Não, tem. então, mas veja, se não existe esse Mas pra- estudo, se você... pra recuperação muscular, não. Há uma grande... Porque, veja bem, muito era teórico, né? A gente passa muito por isso hoje na área de saúde e as partes científicas que uma coisa é você dizer, nesse caso da cerveja, é você dizer que funciona, outra coisa é realmente funcionar. E a gente só sabe disso com a ciência. E assim, é uma coisa, claro, que é experimental, né? Mas que na prática se vê muito. E até Fernando, que treina comigo, né? Um colega do lado do CrossFit, ele comentou, Fernando, eu vou falar de você, me desculpe, não tenho nem autorização, mas já vou falar. Que ele comentou, ele falou assim, caramba, como foi diferente a minha recuperação esse ano do Murphy. Porque esse ano passado eu terminei, comecei a beber logo depois, estava nem aí para alimentação, para nada. Esse ano ele fez com colete, né? Terminou o Murphy todo com colete. Quando terminou, ele foi comer, sentou lá, Casa do Pará, comeu direitinho, recuperou tudo. Olha aí, obrigado. Fez o Murphy. Vamos... Fez o Murphy, ficou quebrada 2, 3 dias Só depois. o bíceps. Só o Eu bíceps. só fiquei assim, tiranossauro no domingo. Depois fui dando uma otimizada em tudo quanto era de anti-inflamatório que tinha na minha casa, assim, tudo que você puder Tu imaginar. recuperou em quanto tempo, mais ou menos? Que tu 100% de os ficar dois. zerada do bíceps, eu acho que na quinta. Quinta-feira tava zerado. Mas assim, tipo, na terça eu tava estendendo o braço já. Enquanto isso, Mas a gente- estendia e sentia. Enquanto isso, a gente domingo treinando. Pois é. Pois Tinha é. gente domingo treinando, né? Tinha. Tinha. Sempre tem, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. É, Mas assim, fechando só essa história. Sim, qual foi o ponto inicial aí da pergunta, então, que eu já nem sei mais? Faz faz crossfit, posso comer tudo. Então, não, é aquela história, poder pode, dever não, né? Tipo, é o que você pode e o que você deve. Deixa eu elaborar melhor essa pergunta. É. Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente fala faço crossfit, na cabeça da pessoa que tá falando isso eu treino em alta intensidade. Portanto, Eita. eu posso comer tudo que me vier à cabeça porque eu faço por merecer. Que eu vou queimar. Traduzindo melhor a pergunta, seria isso. Porque, na verdade, como você bem falou logo no começo, ou foi antes da gente ter essa conversa, parece que tá umas 3 horas aqui já. Já Eu tá. acho que é quase isso. A pessoa na musculação, muitas vezes, ela não tem aquele estímulo interno de eu vou fazer até a falha, eu vou buscar o meu melhor e tal, Isso. que no crossfit vem por osmose. Você olha Isso. pra coleguinha do lado, da frente, de trás, do lado, você tá é todo mundo coletivo. se esforçando. Então, você, por osmose, você vai lá e eu não posso ficar parado. Exato. Seja por ego ou qualquer outra coisa, você não fica. Então, você treina em alta intensidade por osmose também, né? E aí, dentro disso, a pessoa pensa, se eu me esforço, eu saio daqui morto, eu tenho o direito de sair daqui e comer um belo clone de hambúrguer da Casa do Pará. A pergunta é, de fato, pode? Caio tá ali rindo, né? atrás. Gatilho compensatório, isso aí Ainda é uma bem bronca. isso. Ficou melhor a pergunta agora, né? Perfeito, agora eu entendi perfeitamente. Veja só, primeiro ponto. CrossFit, teoricamente, é alta intensidade, mas a gente sabe bem que nem sempre é assim, né? Vocês sabem melhor do que eu. E que a maioria das pessoas vai lá, se esforça e tudo, mas tem muitos que não, né? Tem muitos que estão ali, que não dão seu máximo, que vão meio que para ter essa consciência de treinei e agora eu tô tranquila, enfim. Mas vamos considerar quem treina. Treina intenso, realmente, né, treina super bem e tudo mais. Não é bem assim, porque, como eu falei, a nutrição esportiva ela é calculada, tá? E assim, para você perder 500 calorias, é sofrido. E para ganhar, é rapidinho. Tipo assim, mas muito rápido. Então, assim, esse balanço energético, seja ele positivo, neutro, negativo, dependendo do que for o objetivo da pessoa, precisa ser respeitado. E a pessoa não vai conseguir se for aleatório. Isso eu tô falando em quantidade, tá? Vamos considerar que a pessoa tá comendo tudo saudável. Que é uma coisa que eu até brinco. Eu digo saudável também engorda, tá? Então, assim, tipo, eu vou comer 500 gramas de batata doce. Se você não precisa daquilo tudo, de acordo com as suas atividades do dia, você vai engordar com batata doce também. Você também vai engordar com fruta. Você também vai engordar com o que for, porque é a questão do equilíbrio calórico. Mas isso é um ponto quantitativo. E depois vem a questão qualitativa. Como eu já falei aqui, né? Eu trabalho com saúde antes de qualquer coisa. Então, assim, eu não curto, não passo, digamos assim, enfim. Não é da minha prática a dieta inflamatória. Então, assim, não adianta a pessoa, porque eu como, então eu vou comer doce de leite depois do treino. Porque virou moda essa história de doce de leite depois do treino. Vou comer, sei lá, vai ser tem hambúrguer. Uma coisa é a exceção, outra coisa é a regra. É final de semana, poxa, treino pra caramba, tenho direito? Tem, como eu disse. A gente vai trabalhar com equilíbrio. Mas, porque você treina, você se acha no direito, por exemplo, de comer fritura, de comer açúcar, de comer coisas inflamatórias, é a questão da sua saúde, entendeu? Independente de resultado estético ou de performance, é a questão de saúde. Então, a resposta é não. Tanto para o quantitativo, como para o qualitativo. Eu vou pegar essa parte, vou botar em preto e branco e fazer... Vou
Vou continuar no tema dela aí. É muito comum, a gente estava conversando, né? É muito comum pegar pacientes de um pós-farra, final de semana, atletas que treinam já com a regularidade, que têm um certo desempenho. E, por exemplo, dores de ombro, né? Que era a questão que a gente estava falando do fígado lá e tal. E a questão da osteopatia visceral, né? E a Outro tema para... e a gente... Quarto episódio. E a gente ter, Pode né, colocar em essa... da rua, então, você justamente. treina em casa. Vamos fazer uma minissérie? E a gente ter essa resposta inflamatória pontual por um excesso alcoólico, né? E você ter um problema, Eita, perfeito, é verdade. não um problema, mas você ter uma dor reflexa articular por um problema orgânico. Isso é muito comum, minha gente. Isso é comum no intestino em relação à lombar, isso é comum no fígado ou no estômago em relação ao ombro esquerdo, ombro direito. Então, assim, a alimentação ela impacta diretamente. E esse gatilho mental que muitos atletas usam do compensatório, Compensação, da compensação, isso é mortal às vezes, porque é num esquema desse aí que você tem uma lesão grave. É num treino desse de segunda ou terça-feira, depois de um final de semana de farra, que você começa a sentir a dor e treina e força, e no outro dia você não levanta o braço, entendeu? Então, como eu digo, a nutrição, ela tem que estar junto, andando muito com a fisioterapia e a preparação física. Não tem como você desvencilhar a preparação física, a fisioterapia e a nutrição. Não tem como. Então, Por isso que esse podcast está perfeito. justamente. Obrigado, E aí Obrigado, fica assim, eu estou dando esse adendozinho por conta disso, que isso é notório no consultório, entendeu? A gente pegar essas dores de atletas de um dia para a noite e o cara, Juan, treinei ontem, cara, tô com uma dor insuportável aqui. E a gente vê que foi... Como foi tua noite, velho? Como foi teu final de semana? Eu fui para casa de fulano, 2, 3 garrafas de vinho, depois foi não sei para onde, a gente tomou um chopp e eu bebi de sexta a domingo. Então foi por isso que eu tive dor na lombar, depois de ter bebido 3 garrafas no gol de Richarlison. Purificado. Porra. Então, até para doenças, por exemplo, é comum, por exemplo, viroses com respostas intestinais, você ter dor lombar depois de 1 ou 2 dias, ou durante o processo. Minha gente, a inervação é próxima ou quase a mesma. Entendi. O corpo é louco, né? Eu falei que tinham 2 perguntas, 2 situações, né? A de também já foi. E a sua será Sim. dita no próximo bloco. Nossa! É verdade. Encerramos agora a primeira parte do nosso episódio, né? Falando sobre prevenção. Semana que vem temos a parte falando sobre performance. Então, fiquem ligados, viu, pessoal? A famosa performance. Galera, não percam. Vejo vocês semana que vem. Got me now.